Amós 3, 13 a 15. Amós 3, 13 a 15. Podemos ficar de pé? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Jeová, o Deus dos exércitos. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra. E derribarei a casa de inverno com a casa de verão. E as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Esta mensagem que eu vos quero pregar tem um título que é um título, eu reconheço, agressivo. E não, se calhar é estranho trazer títulos agressivos. Deus vai arrasar a tua casa de férias. É o título do sermão. Ok, vamos começar com a pergunta obrigatória. Quem é que aqui tem casas de férias? Quem é que aqui tem casas de férias? Alguém aqui tem uma casa de férias? Eu já estava à espera que isto acontecesse. Então prega lá, eu não tenho casa de férias. Ok, talvez o mais próximo que, pelo menos agora estou a pensar em mim, não sei como é convosco, eu não tenho casa de férias. Mas é verdade que, por exemplo, há uma casa que geralmente quase todos os anos na vida eu tenho usado. Não é minha, é da tia Helena, que até costuma vir cá. E é da tia Helena, mas é usada como se fosse a nossa, pelo menos durante 2 semanas, a nossa casa de férias. Então, eu gostava que tu pensasses em casas de férias. Se calhar tu não tens, não é? Não temos, mas pode haver às vezes aquele lugar especial onde nós tentamos sempre ir para passar férias para lá. E é por causa disso que eu estava a dizer-vos que se há profeta desmancha prazeres na Bíblia, talvez seja Amós. Porquê? Porque ele diz neste verso, e nós já lá vamos voltar, no texto que nós lemos, sobretudo no verso 15, ele diz que Deus vai dar cabo das casas de verão daquelas pessoas que estão a ouvir a palavra. E por isso, o que eu gostava de pregar nesta manhã é que tu soubesses que só Jesus pode ser a tua esperança para tu não teres um verão estragado, e ninguém gosta de ter um verão estragado. E só Jesus pode ser a tua esperança para te livrar de uma vida em que tu és indiferente ao sofrimento dos outros. Então já há aqui 2 elementos que eu quero chamar a tua atenção. Por um lado, Jesus é a garantia de que as estações são para ser aproveitadas. Isto tem sido dito ao longo desta série de mensagens. Aproveitarmos o verão, foi por isso que quisemos ir para esta série de mensagens. Portanto, Jesus é a garantia de que tu deves aproveitar todas as estações da tua vida, mas ao mesmo tempo, Jesus é a garantia para uma coisa que tu ainda não estás dentro do contexto, mas eu já te vou dar, mas para tu não caíres num erro, que era aquele erro que estava a acontecer aqui, de tu te tornares indiferente ao sofrimento dos outros. Tornar-te superior, no pior sentido da palavra, em relação à necessidade dos outros. Então, estas 2 coisas vão estar a acontecer aqui neste texto. Por isso, volta a ler o texto, por favor. Nós começamos no capítulo 3. E eu queria que tu folheasses um pouco a Bíblia. Vamos fazer isto rapidamente. Vai lá a Amós, capítulo 1. Ok? Qual é o exercício assim, muito básico que nós geralmente costumamos fazer quando estamos a pegar num livro da Bíblia e de repente aterramos no livro da Bíblia e não temos muito contexto? Há um exercício muito básico que é folhear o texto. Então, o que eu vou pedir que tu faças é, tu voltas ao capítulo 1 e vais lendo em voz alta os subtítulos, esses títulos que estão aí em negrito, para teres uma ideia do que é que está a acontecer no livro deste profeta. Capítulo 1, em cima do verso 1, qual é o título que tu tens na tua Bíblia? Ameaças contra diversas nações e contra Judá. É assim que Amós começa logo. Ameaças. Vai, agora avança. Quando é que voltas a ter um novo título? Por exemplo, alguém tem no início do capítulo 2, alguém tem um subtítulo aí? Não temos. Mas no capítulo 3, provavelmente tens, que é o capítulo onde nós estamos. O que é que diz no teu capítulo 3? Os vícios e as maldades de Israel, o anúncio do castigo. Então, este é um livro assim. Este é um livro que te diz já que há anúncios, ameaças, castigos. Portanto, não acho estranho
porque é este o contexto em que Amós está. Só para tu teres uma ideia deste livro, agora mais em particular, Amós é talvez o profeta, eu há pouco, já não sei qual foi o adjetivo que usei, mas agora vou usar um outro adjetivo, que é, talvez Amós seja o profeta mais bruto da Bíblia. Hoje em dia, a geração dos meus filhos já não diz bruto, traduz, faz uma tradução direta do inglês, agora diz, ele é muito rude. E eu disse, não é rude. Porquê? Porque eles habituam-se a ver rude nos filmes e dizem, ele é muito rude. A pessoa rude, geralmente em português de Portugal, a pessoa rude, sei lá, é a pessoa do campo, que é rude no sentido... Não é? Mas agora o rude é muitas vezes usado como se fosse bruto. Okay? Eu gosto mais da palavra bruto do que rude. Mas tudo bem, se tu quiseres, é como se Amós fosse de facto, tivesse assim uns meios estranhos. Só para tu teres ideia das coisas que Amós faz, vai ao capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Qual é a coisa rude, qual é a coisa bruta que Amós está aí a fazer no capítulo 4, verso 1? Digam lá, leiam, têm a vossa Bíblia à frente. O que é que Amós está a fazer? Força, vocês estão a ver e estão... O que é que Amós está a fazer? Vós, vacas de Bazã. Sabem a quem é que ele estava a chamar vaca? Geralmente, pronto, eu já disse isto no passado, não lá, eu vou dizer aqui. Amós pode, tu não tentes, está bem? Amós pôde, porque era profeta, mas ele estava a chamar vacas às senhoras ricas que eram completamente indiferentes aos pobres. Vós, vacas de Bazã, nunca fica bem chamar vaca a uma senhora. Nunca, nunca, nunca. No entanto, os profetas, pronto, eles têm uma exceção. Este é o tipo de homem que o profeta Amós é. Okay? E não é só aqui. Por exemplo, vai aí, mais lá ao fundo, vai aí ao final do capítulo, no capítulo 9, no verso 1, por exemplo. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel e estremeçam os umbrais e faz tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei à espada até o último deles. O que fugir dentre deles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ele recebeu, Amós é o homem que está a dar ordens, aliás, ele recebe as ordens de Deus para fazer derrubar as colunas do templo em cima da cabeça das pessoas. Eu quero ser sincero. Às vezes os pastores têm uns instintos assim também, que tinham vontade que o teto caísse em cima da cabeça de algumas pessoas. Ok, mas nós não praticamos isso. Amós praticava. Portanto, imagina bem o tipo de profeta que este homem é. Agora, eu estou-te a dizer aqui coisas que podem parecer bizarras, mas ele fez estas coisas sem pecar. Quando ele chamou vacas àquelas senhoras que eram indiferentes à pobreza dos outros, ele estava a fazer o trabalho de Deus. Quando ele fala nesta ideia do templo cair, ele está a fazer o trabalho de Deus. O texto, volta agora aí onde nós estivemos, portanto ao capítulo 3, volta aí ao verso 13, para voltares a compreender o que é que Amós está aqui a dizer. O texto começa por dizer que a paciência de Deus se esgotou, de tal modo que não há perdão para o povo da Síria. Tu viste vários povos a serem mencionados no capítulo 1, da Filisteia, de Tiro, de Edom, de Amon, de Moabe e até de Judá e de Israel. Isto significa que Amós é uma avalanche de zanga divina, pontuado por alguns momentos de esperança, que ficam, sobretudo, no final do livro, no capítulo 9, entre o verso 11 até o verso 15. Mas quer dizer que, no geral, quando tu estás a ler este livro, isto de facto é uma avalanche de zanga divina. Deus está zangado com estas pessoas. São vários. Da Síria, da Filisteia, de Tiro, de Edom, de Amon, de Moabe, de Judá e de Israel. Amós foi, por isso, um profeta no Reino do Norte. Qual é o Reino do Norte? É o reino cuja capital... Qual era a capital do Reino do Norte? Quem é que se lembra? Isso. Eu já ouvi. Qual é a capital do Reino do Norte? Quando as coisas ficam divididas. Qual é a capital do Reino do Norte? Que depois vem a explicar porque é que os judeus tinham um problema com aquele povo. Porque a capital do Reino do Norte era Samaria. É daí que vêm os problemas com os samaritanos. Então...
Amós foi um profeta do Reino do Norte quando Samaria passou por um período de prosperidade antes de cair às mãos da Assíria, por volta de 722 a.C. Nesta altura, aí entre 780 e 740 a.C., no reinado de Jeroboão II, e também pelo facto de os países vizinhos, geralmente fontes de ameaça, estarem fracos, como a Síria, os ricos em Samaria conseguiram ganhar algum dinheiro e conseguiram atingir alguns níveis de luxo. Então, isto significa que Amós está a profetizar numa época em que as pessoas enriquecem. E há aqui um detalhe muito importante. Com o enriquecimento destas pessoas, nasce uma indiferença para com aqueles que não estão a enriquecer. Então, estes privilegiados são protegidos até pelo facto de os tribunais da época se corromperem. O que nos deixa diante de um contraste muito grande entre uma riqueza desavergonhada e, nesse sentido, desonesta, e os interesses do povo que estão a ser abandonados. E é assim que este profeta, que era um guardador de vacas, há quem lhe chama um cowboy, se usássemos a linguagem dos filmes americanos, é assim que este guardador de vacas se torna um profeta, e deixa-me dizer assim, e é assim que ele parte a louça toda. Porque ele está a falar em nome de Deus, numa época em que as pessoas estão a ganhar mais dinheiro, e quem está a ganhar mais dinheiro se torna indiferente àqueles que não estão. E tu vais ver os privilégios injustos destas pessoas, porque, por exemplo, o sistema judicial acaba por defendê-las. Deixa-me só estabelecer esta comparação, talvez não seja assim tão despropositada. Em alguns cenários não é assim tão diferente de hoje. Por exemplo, se tu não tiveres muito dinheiro, geralmente não tens muita capacidade de colocares uma causa no tribunal e te dares bem. Porquê? Porque vais ter de pagar um advogado, vais ter de investir muita coisa. Então, esta circunstância que Amós está a atravessar é uma circunstância marcada por este grande contraste entre aqueles que estão a enriquecer e casas boas, casa de verão, casa de inverno, mas ao mesmo tempo essas pessoas que enriquecem ficam cada vez mais indiferentes em relação aos pobres. Agora, volta assim, novamente, ao capítulo 3, ao verso 13. Porque o verso que estamos a estudar hoje pertence a uma secção em que, depois de Deus dizer que não vai perdoar os pagãos que se estão a portar mal, aproveita também para dizer que também não vai perdoar os judeus, especialmente os de Samaria. E a capital do Reino do Norte é descrita como um festival de falcatruas. Olhem o verso 10 no capítulo 3. Porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando nos seus palácios a violência e a destruição. Isto é uma maneira de dizer, este pessoal está muito bem na vida e nos seus palácios, no seu conforto, arranjam maneira de eles se protegerem uns aos outros. E nesse sentido, os palácios tornam-se na prática o lugar onde todo o tipo de desonestidade acontece. E o que é que Deus está a dizer? Eu não vou deixar que isto continue. É isto que Deus está a dizer. Eu não vou deixar que isto continue. Eu não vou deixar que o povo seja roubado para sempre. A coisa não vai ficar assim. E com proporcionalidade, é Deus que vai ajustar contas. Começando pelos lugares da religião. Volta aí ao texto que nós lemos, no verso 14. Tu encontras, por exemplo, uma referência aos altares de Betel. Portanto, o que Deus está a dizer é que vai começar a ajustar contas com os lugares de peregrinação, os lugares religiosos, mas no verso 15, e é por isso que Amós nos apareceu nesta série de mensagens, porque a palavra verão está lá, mostra que Deus quer ir atrás não somente dos lugares de adoração, dos lugares da religião do povo, mas Deus quer ir atrás dos lugares de recreio. E eu agora gostava que tu juntasses estas duas coisas. Religião, recreio. A maneira como tu te recreias, a maneira como tu gastas o teu tempo livre, é um dos espelhos mais nítidos da tua religião. Tu queres saber como é que se vê a fé de uma pessoa? E este é um assunto batido. Falamos muito nele aqui e lá na Lapa. Repara, tu vens ao domingo, tu já sabes como é que se está na igreja, não é?
Levantas quando mandam levantar, lês quando mandam ler, oras quando mandam orar. Portanto, tu já sabes como é que acontece aqui a liturgia, como é que acontece o ritmo das coisas. E, por um lado, se alguém estiver ao teu lado, vai dizer assim, eu sei o que é que o Filipe acredita, porque já fui com ele à igreja. E isso não é errado. Mas sabes outra maneira como tu vais saber aquilo em que o Filipe acredita? Não é só pela postura dele na igreja. Porque, digam a verdade, na igreja todos nós conseguimos simular mais ou menos que somos melhores do que realmente somos. Tu vais saber como o Filipe é, como o João é, como eu sou, pela maneira como o Filipe se comporta quando está a descansar. Como o João se comporta quando se quer divertir. Como eu sou nos meus tempos livres. Então há aqui uma coisa que eu gostava que tu compreendesses. O profeta, na hora de ajustar contas, ele junta dois aspectos. A religião ao recreio. Sabes como é que eu sei se tu és crente ou não és? Sabes como é que tu sabes se eu sou crente ou não sou? Também dependendo do modo como eu vivo as minhas férias. Por exemplo, quando nós chateamos muitas vezes, vocês, quando vão de férias, e ao longo dos anos temos sempre insistido neste ponto, olha, se vais de férias e estás num domingo fora da igreja, por favor, procura uma igreja onde ires. Também está aqui em causa, porque aquilo que nós te estamos a dizer é, se tu vais para férias e até da igreja tiras férias, não é grande, não é uma fé assim tão interessante. Porque tu aproveitas o recreio, no fundo, para não teres de ter as chatices da religião. Por isso mesmo, atenção, todos nós, eventualmente, já passámos domingos onde não fomos à igreja. Mas o ponto está precisamente nesta união que o profeta sabe que está a fazer. Dependendo da maneira como tu te recreias, é que se vê verdadeiramente a religião que tu tens. Logo, a destruição que Deus está aqui a prometer das casas de verão está ligada ao merecido castigo que existe para as pessoas que formalmente estão a manter o culto a Deus, mas através das suas casas de verão mostram que se estão nas tintas para os mais fracos. Vou voltar a repetir esta ideia. Porquê é que Deus quer castigar aquelas pessoas? Por uma razão. Porque aquelas pessoas usavam os seus altares, os altares de Betel, como disfarce para a indiferença que elas sentiam em relação às pessoas que não eram privilegiadas como elas. Deixa-me dizer-te uma coisa, eu não quero estar aqui a suscitar problemas sociais no nosso país. Mas tu já pensaste que muitas vezes as pessoas mais ricas são aquelas que fazem questão de manter práticas religiosas? Tu já pensaste que, por exemplo, muitas das pessoas mais ricas em Portugal, eu não estou a dizer que são todas, mas tu já pensaste que muitas vezes algumas das pessoas mais ricas em Portugal são aquelas que, por fora e formalmente, são muito católicas e que vão à missa? Sabem qual é a sorte dos evangélicos nesse aspecto? É que não há evangélicos ricos em Portugal. Nós somos todos pobres e classe média. Sério. Eu sei que no Brasil é diferente. No Brasil há assim uns presbiterianos com dinheiro, uns batistas com dinheiro. Eu conheci uns quantos. Mas é verdade o que eu vos estou a dizer. Em Portugal não há evangélicos ricos. E por isso, este exemplo que eu estou a dar não apliques mal. Porque eu não quero que tu olhes, pois é, os católicos. Não é para tu pensares nos católicos, mas é para tu pensares nisto. Tu já pensaste que é muito fácil disfarçar a nossa indiferença às pessoas que têm menos do que nós através da religião? Às vezes até pode ser útil. Porque tu podes praticar um tipo de caridade que, no fundo, ajuda-te a ti a seres rico e o outro a permanecer pobre. Sabem, eu não me quero afastar muito, mas não resisto a dizer isto. Sabem que é por isso que nós evangélicos não temos o mesmo apego ao trabalho a falar de pobres como a Igreja Católica tem. Eu sei que eu vou ser muito resumido e, portanto, posso estar a praticar algum nível de injustiça retórica ao dizer o que vou dizer. Mas sabem porque é que nós falamos menos de pobres como evangélicos do que a Igreja Católica fala? Porque como nós somos mais pobres muitas vezes do que o contexto católico é, para nós, tratar dos pobres é querer deixar de ser pobre. Porque nós não queremos que os pobres sejam aqueles que nós fazemos uma caridadezinha para nós nos sentirmos bem. E é por isso que a nossa maneira de ser bíblico, ser protestante, ser evangélico, é
quando nós vemos alguém a passar necessidades, ajudar, mas sobretudo querer influenciar para que essa pessoa deixe de ser pobre. E só para terminar esta parte, por exemplo, no caso do meu pai, a família do meu pai é uma família um pouco diferente, porque teve muito dinheiro há muitas gerações, mas depois empobreceu. Mas só te estou a dizer isto para tu fazeres este exercício. Pensa em que geração é que a tua família, se for o caso, pensa em que geração é que a tua família foi pobre. Porque, por exemplo, a família do meu pai era pobre há 2 gerações. Portanto, o meu pai nasceu na pobreza. Agora faz esse exercício. João, tu tens pobres na família? Hoje não. Mas quando é que foi a última vez que a tua família foi pobre? Há quantas gerações? Teu pai nasceu na pobreza. Vou só perguntar a mais 2 ou 3 pessoas. Patrícia, por exemplo, tiveste pobreza na família? Teu pai. Só mais outra. Quem é que teve pobreza na família? Rita, quando? Os teus avós. Vocês percebem o que eu quero dizer? Nós não somos dos privilegiados no mundo. Sabem, eu sei que me estou a afastar e tenho de voltar ao sermão, mas sabes que é por isso que há muitas pessoas que não gostam de se meter com os evangélicos, porque obviamente percebem que os evangélicos, em comparação com outras religiões, nós somos pobres. Nós não temos os privilégios que outras religiões têm. Agora, só te estou também a dizer isto, porque tu seres sensível aos que não são tão privilegiados como tu, não é manteres essas pessoas na pobreza para que tu te sintas bem quando as ajudas, mas é ajudar essas pessoas para elas deixarem de ser pobres, porque foi isso que Deus fez na vida das nossas famílias. Amém? Eu estou grato, porque o meu pai nasceu na pobreza, mas hoje eu não vivo na mesma pobreza que o meu pai. O ponto aqui não é pobreza ou riqueza. O ponto aqui é confiança em Deus para nós fazermos aquilo que Ele nos diz. Por isso mesmo, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção aqui é que Deus, neste livro, está a querer castigar um tipo de culto que se faz por aparência. E o castigo que Deus quer aplicar não pode ser separado da gravidade da doença. E que doença era essa que estava a acontecer aqui? Indiferença ao sofrimento dos outros. Deus não é contra casas de verão. Deus não é contra que tu tenhas as tuas férias. Quem é que aqui ainda tem férias para gozar? Patrícia, Michel, Margarida, bem, pessoal, eu sou a favor que vocês tenham as melhores férias que consigam. Deus não é contra as vossas férias. Então porquê que Deus diz aqui que quer destruir as casas de verão destas pessoas? Toma atenção. Deus quer destruir essas casas de verão quando o uso dessas casas de verão está ligado à distância que eles conseguiam manter daqueles que sofriam. Deus não é contra o prazer que o verão te dá. Deus é contra qualquer prazer que se alimenta do sofrimento dos outros não te dizer nada. Vou voltar a repetir. Deus não é contra o prazer do verão. Deus é contra qualquer tipo de prazer que se alimenta de tu seres indiferente ao sofrimento dos outros. Reparem, por isso mesmo, é que no futuro nós podemos ter esperança, porque, deixa-me chamar-te rapidamente para os últimos versos deste livro, porque tu assim ficas impressionado eventualmente com as palavras duras, mas ainda bem, o livro acaba bem, ok? Vamos lá ao capítulo 9. O livro acaba bem, os últimos versos, no capítulo 9, Amós 9, 11 a 15. Portanto, Amós está a ser bruto, Amós está a querer acordar aqueles privilegiados todos, que são indiferentes em relação aos pobres. E ele termina o livro dizendo isto: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte, o meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão.
Presta atenção. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua terra e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Há um happy ending neste livro. Ainda bem. E que se fala de vinho, fala de se comer, de beber. Este é o plano de Deus para a tua vida. Tu és a favor? Alguém aqui é a favor deste plano para a sua vida? Eu sou. Eu sou a favor assim disto mesmo, não é? De comer, de beber, de ter pomares, de comer fruta, de estar plantado na terra, de não ser mais arrancado. Então, eu quero terminar esta mensagem dizendo-te isto. O futuro, segundo este profeta bruto, Amós não chames vacas às senhoras, Amós, não, sinceramente, Amós, calma, ouve Amós até ao fim. No final, Amós vai dar uma mensagem de esperança. O futuro vai ser reerguer tudo o que o castigo de Deus derrubou. Já pensaste nisso? A maior parte do livro é dizer, vou mandar abaixo, vai tudo abaixo. Havia há uns anos, um programa assim, chamava-se Vai Tudo Abaixo, na SIC Radical. Era um programa assim muito animal, eu não sei se alguém ouvia, não era um programa nada crente, mas era mesmo essa ideia. Este profeta Amós está sempre a dizer, vai tudo abaixo, vai tudo abaixo. Mas no final vai ser reerguido aquilo que Deus mandou abaixo. Porquê? Porque Deus, aquilo que quer mandar abaixo é para te acordar da indiferença às pessoas que sofrem. Repara, eu disse às pessoas que sofrem, eu não disse a ti que sofres, porque geralmente quando tu sofres, tu não és indiferente em relação ao teu sofrimento. Mas nós temos o dom infeliz de sermos mais indiferentes em relação ao sofrimento dos outros. Se Deus aqui quer o templo a cair em cima da cabeça das pessoas, qual foi o templo que ainda estava por vir, que não somente caiu, mas foi reerguido? Eu gostava que vocês respondessem. Se Deus, neste livro, usa a linguagem de o templo a cair em cima da cabeça das pessoas, eu pergunto-te, qual foi o templo que neste tempo ainda não tinha vindo, mas que estava por vir, e que não somente caiu, mas foi reerguido? Que templo é que foi esse? Foi Jesus. Foi Jesus. Qual foi o sinal da presença de Deus que se apagou, mas que não permaneceu apagado? Foi Jesus. Ainda mais que o templo a cair em cima das pessoas, Jesus foi o templo feito pessoa. Ainda mais do que o templo a cair em cima da cabeça das pessoas, que é a linguagem que Amós usa, Jesus foi o templo feito pessoa. A ressurreição do nosso Senhor Jesus é uma cidade desfeita a ser refeita. Para quê? Para vinhas serem plantadas, para vinhos serem bebidos, para pomares terem frutos de verão. E dessa terra, dessa nova terra, desse novo céu, nós não seremos arrancados. Porque, como diz 1 Coríntios 15, 28, Jesus será tudo em todos. É aqui que eu quero concluir. Esta profecia de virem coisas abaixo serve para tu acordares em relação ao sofrimento das pessoas à tua volta. Tu não és chamado a salvar as pessoas à tua volta. E deixa-me dizer-te isto com sinceridade. Eu, como pastor, o meu trabalho é ajudar pessoas. E deixa-me dizer, pessoal, com toda a sinceridade, quando pedem ajuda, eu tento ajudar. Mas eu sei que, mesmo sendo pastor, eu nunca vou conseguir salvar ninguém. Eu posso falar o melhor que posso, eu posso ajudar o mais que consigo, mas eu nunca vou conseguir salvar ninguém. Portanto, quando eu te digo isto, tu não seres indiferente ao sofrimento dos outros, não é para tu ganhares um complexo de Messias, em que tu vais conseguir salvar as pessoas ao teu lado. Não vais conseguir salvar ninguém, nem a ti próprio. Mas é pelo facto de seres salvo, tu não podes cultivar a indiferença às pessoas que estão ao teu lado a sofrer. Então, tu não vais curar as pessoas ao teu lado que pedem ajuda. Tu não vais resolver os problemas das pessoas que pedem ajuda.
Mas tu vais deixar de viver aquela vida, não leves a mal dizer pela última vez, tu vais deixar de viver aquela vida de vaca de Bazã, que só pensas nas tuas férias, no teu prazer, completamente indiferente aos outros. Como Jesus te redimiu, tu vais querer ajudar a pessoa que não tem os teus privilégios. Não porque a vais salvar, mas porque foste salvo por Jesus. E é por isso que nós queremos responder a louvar este Jesus uma vez mais. Vamos fazê-lo com as nossas vozes. Recebam por isso a bênção do nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém e amém.